Amém, meus irmãos, uma boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Um prazer ver esses rostinhos lindos de vocês aqui. Amigos de longa data que eu não via, como o Daniel, por exemplo. Novos amigos que eu estou conhecendo no dia de hoje, membros da igreja. Um grande prazer estar aqui. Ouvi o irmão falar sobre atenção e Pokémon agora há pouco, me trouxe à memória até 2018, tempos em que eu ainda caçava Pokémon GO com todas aquelas pessoas na esplanada. Se vocês soubessem que até mesmo o fotógrafo do Temer era um caçador de Pokémon, e ele passava a madrugada inteira num site pirata que pirateava o sistema do Pokémon para saber onde tinham os melhores Pokémons. Ele pegava o carro e saía para buscar, e eu ia de carro com ele. Aí eu lembrei dessa cena que eu tinha que estar sempre muito atento. Às vezes eu estava na igreja e sabia que tinha um Dragonite ali na esquina. Meu Deus, não dá para ir ali. Muito difícil. Era muito difícil, muita dor. Mas enfim, depois, em 2018, eu fui liberto desse grande pecado do Pokémon e introduzi novos pecados aí na minha vida para tirar minha atenção. Mas enfim, irmãos, é um prazer estar aqui, é um prazer poder falar com vocês. Inicialmente eu gostaria de pedir perdão, porque talvez a minha mensagem possa ser um pouco paroquial, um pouco demasiado anglicano, né? E eu espero que, mesmo assim, sendo muito do que tem a minha denominação, a apresentar a minha tradição, eu espero que ela possa ser frutífera para a vida de todos vocês. Espero que ela possa acender uma chaminha no coração de algumas pessoas aqui hoje, amém? Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração, eu gostaria que vocês orassem comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós estamos aqui nesse congresso, nessa noite, para partilhar, para conviver, para nos alegrar, para encontrar pessoas, fazer novas amizades. O teu reino é um reino de amigos e nós estamos confraternizando nesse momento. Nós nos confraternizamos na mesa, nós nos confraternizamos comendo esse pão delicioso, comendo esses bolos, comendo esse chá maravilhoso, tomando um cafezinho, Pai. Muito obrigado por tudo isso. Abençoe as mãos que fizeram esse lanche para a gente. Abençoe, Pai amado, as pessoas que prepararam e sonharam com todo esse momento aqui por nós. Pai, agora nós iremos meditar na Tua palavra, na Tua mensagem. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa conduzir esse momento, que o Senhor possa conduzir as reflexões que serão feitas aqui nessa noite. Ser conosco, que o Teu Espírito possa agir. Em nome de Jesus Cristo eu oro, para que, Pai, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Tu que és a minha rocha e o meu Redentor. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu sei que vocês trouxeram a Bíblia. Eu tenho certeza que todos trouxeram aquela Bíblia física, né? Eu tenho certeza absoluta. Se você não trouxe a Bíblia, tem a Bíblia do celular também. Eu convido todos vocês a utilizarem a sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Nós não vamos ler Êxodo, capítulo 12 inteiro. Vamos apenas falar um pouco sobre esse texto. Depois nós vamos fazer um pulo para o Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 24. E vocês com as suas Bíblias analógicas vão comigo também, né? Eu vou ser bonzinho, porque às vezes o pessoal que vem na igreja todos os domingos sabe que eu fico cobrando. Gente, volta um capítulo em Marcos, vai um capítulo adiante. O que está falando aí? Vamos, lê alto, pessoal. Mas tudo bem, hoje eu vou ser bonzinho aqui com os visitantes. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, esse texto, vocês devem estar observando, ele fala sobre a instituição da Páscoa e a instituição da festa dos pães sem fermentos. Nós temos Deus instituindo duas festas. Se vocês observarem no segundo versículo desse texto, Deus está decretando que a partir desse momento, o início do ano novo para o povo de Israel seria a Páscoa. Eles passariam a recontar os seus dias de uma nova forma a partir da Páscoa. A Páscoa seria o início do ano para todos eles. E Deus, vocês podem observar, Ele vai passar algumas instruções para esse povo. E nesse capítulo nós temos uma série de instruções
totalmente detalhadas sobre como celebrar a Páscoa. Olha aqui, se você for para o versículo 4, por exemplo: se para uma casa um cordeiro for demais, convidará também o vizinho próximo de sua casa, contando o número de pessoas, calcularás o cordeiro de acordo com o que cada um comer. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, poderá ser cordeiro ou cabrito. Guardai-o até o dia 14 do mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomarão um pouco de sangue e com ele untarão os umbrais e a viga das portas nas quais comerem. Na mesma noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Bom, isso aqui é o suficiente. Vocês percebem que Deus está preocupado com a forma como esse povo vai cozinhar. Um Deus que se preocupa com a forma como eles vão matar o cordeiro. Um Deus que se preocupa como eles vão fazer isso. Nós temos um Deus que está instituindo nesse momento o início de um novo ano para o povo de Israel, instituindo algo que nós podemos chamar de um ritual. Nós temos um ritual de sacrifício sendo celebrado para o início desse novo ano. Esse é o ritual da Páscoa, e de acordo com o que Deus vem falar mais adiante, deve ser feito uma vez por ano no início de todos os anos, de forma com que isso se repita até o fim da história. Todo Israel deveria participar dessa celebração, e existe um ponto importante nessa celebração, é que ela não deveria ser feita apenas naquele momento histórico. Deus não está dando uma instrução para o povo de Israel: olha, eu vou tirar vocês do Egito e vocês vão fazer isso para sair do Egito, mas essa é uma instrução apenas para quando você sair do Egito. É uma instrução que é repetitiva. Essa instrução é repetitiva. E se você pular comigo no versículo 25, a gente vai ler algo. Vamos para o versículo 25 desse texto. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará conforme prometeu, guardareis esse rito. E quando vossos filhos vos perguntarem: que significa esse rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou diante das casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios e salvou as nossas casas. Então o povo prostrou-se em adoração. No versículo 25, então, nós temos essa chave que diz que a intenção disso tudo, dessa repetição, era com que os filhos perguntassem: pai, que ritual é esse que nós estamos fazendo aqui na nossa casa? Que ritual é esse que nós estamos fazendo aqui no nosso lar? Por que nós temos que fazer isso todos os anos? Por que nós temos que repetir essa mesma ação estranha nessa data de início de ano novo? Por que nós temos que fazer isso? Por que nós temos que matar um cordeiro desse jeito? Por que a nossa família é tão pequena, eu tenho que chamar outra família pequena para participar comigo desse mesmo ritual? Por que eu tenho que compartilhar esse momento com outras pessoas, já que a nossa família é muito pequenininha para comer um cordeiro tão grande? Por que, papai, que eu tenho que fazer as coisas desse jeito? Por quê? A intenção disso tudo era fazer com que as pessoas vivessem o ritual. Esse ritual do sacrifício do cordeiro, ele deveria dar significado a todos os israelitas que viriam a nascer depois. Deus tinha a intenção com que os israelitas que viriam depois do Êxodo, eles tivessem a sua identidade formada a partir do ritual da Páscoa, do ritual que é repetido uma vez por ano. Esse ritual era repetido, esse evento histórico era relembrado. Relembrado é muito pouco para o que deve ser, para o sentido que se existe. Ele deve ser, e não me interpreta, eu não estou usando essa palavra para fazer referência a outros pregadores, ele deve ser atualizado na história daquelas pessoas. É como se aquele momento da Páscoa lá do passado fosse uma realidade presente no agora, no momento em que essas famílias estão participando desse ritual. O ritual, por si só, ele tem um sentido de atualizar para aquelas pessoas a identidade deles, reafirmar para eles: vocês são o povo de Israel. E se por algum acaso as pessoas tiverem dúvidas sobre quem nós somos, quem nós devemos ser, é a partir do ritual feito
que a identidade da pessoa é reafirmada. E aqui a gente já percebe que a pedagogia hebraica ela é um pouco diferente daquilo que nós consideramos como uma pedagogia do mundo moderno, pós-moderno, ocidental que nós temos. Porque pensa bem, se eu quero ensinar o meu filho ou alguma pessoa, algum cristão dentro da minha igreja, a fazer com que ele tenha conhecimento sobre quem ele é, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trazer um monte de instruções, fazer um ensino didático, levar informações para essas pessoas. Por exemplo, nós temos os catecismos, a tradição anglicana tem a catecismo, a tradição presbiteriana tem catecismos, até mesmo algumas igrejas batistas têm catecismos também. E o catecismo tem a intenção de fazer com que alguma informação seja trazida para o coração da criança, repetida ao ponto que a criança possa decorar e ter aquela informação de cor, para que ela possa saber quem ela é, quem é o Deus dela, o que é a igreja para ela, qual é o papel dela dentro da comunidade dos santos, da igreja. E nós trazemos informações para as pessoas. Mas, aparentemente, a forma como os hebreus ensinavam iam pelo caminho oposto. O ritual é feito. E a partir do ritual, a dúvida vai surgir. O ritual é aquilo que dá significado para quem eu sou. E a partir da dúvida, por que eu estou fazendo isso aqui afinal de contas? O ritual precisa de trazer um significado, e esse significado vem, ele é repetido e fala, a gente faz isso porque a gente é israelita, a gente faz isso porque a gente é hebreu, porque Deus no passado tirou os nossos antepassados do Egito, esse é o nosso Deus. E a informação que você tem que saber sobre quem você é, obrigado, a informação que você precisa saber sobre quem você é, vem a ti não por meio de informações didáticas, por meio de informações escritas, mas por meio do ritual vivido na sua casa, no seu lar. E a partir disso, a informação vem, e o sentido sobre quem você é vem. O sentido sobre quem você é vem a partir do ritual, não o contrário. O ritual é algo que comunica, o ritual é algo que explica, o ritual é algo que dá sentido. Mas mesmo assim, e nós sabemos muito bem, o ritual muitas vezes pode se tornar vazio, e ele precisa de explicações, porque senão é algo que você vai repetir sem o mínimo significado. Você precisa saber por que você está fazendo isso, por isso que explicações são feitas. Eu quero que vocês guardem esse primeiro momento e essa noção sobre ritual, e que a gente vá para um pulo, a gente vai fazer um longo parênteses, e vamos agora para Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, porque eu acredito que é um outro texto que fala também sobre ritual. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, todos nós conhecemos essa história muito bem. Todos nós conhecemos essa história linda, a história dos discípulos no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, nós encontramos a história de dois discípulos que iam embora de Jerusalém totalmente frustrados em sua jornada. Eles estavam caminhando, voltando para a sua terra, voltando para o seu vilarejo, o vilarejo de Emaús, que ficava próximo a Jerusalém. Afinal de contas, eles estavam frustrados porque depois de 3 dias, Jesus não havia ressuscitado, conforme eles entendiam. E se vocês observarem comigo, Jesus vai aparecer para eles, no versículo 16, vai se aproximar deles, vai começar a caminhar com eles, vai falar com eles. Jesus pergunta no versículo 17, o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse, és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou, que foi? Eles responderam,
o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Agora prestem atenção aqui. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantado. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém viu. Vocês percebem comigo que esses 2 discípulos, eles estão frustrados? Eles tinham esperança em Jesus, eles tinham expectativa de que Jesus seria aquele que libertaria o povo de Israel, aquele que cumpriria todas as profecias e que daria um propósito final para a história de Israel, mas aparentemente nada disso aconteceu. Depois de 3 dias, ele havia dito que iria ressuscitar, e de acordo com eles, Jesus ainda não havia ressuscitado. Mas o mais interessante é que, de alguma forma, esses 2 discípulos já tiveram contato com uma pregação pascal. Vocês percebem? Eles encontraram 2 mulheres, algumas mulheres que foram direto ao túmulo e encontraram um túmulo vazio. Anjos falaram para essas mulheres que Jesus havia ressuscitado. Elas não viram corpo nenhum, mas um anjo falou que Jesus havia ressuscitado, o túmulo estava aberto, existem pessoas a qual nós confiamos, que estão ali no nosso meio afirmando, Jesus ressuscitou, mas mesmo assim não é o suficiente, eles não acreditaram. De alguma forma, esses 2 homens tiveram um contato ainda incipiente com uma pregação pascal, com a pregação da ressurreição de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo essa pregação, ela não foi suficiente. Eles simplesmente não acreditaram na pregação das mulheres e voltaram para casa. Eles não acreditaram no testemunho delas de que um anjo apareceu e estavam voltando para casa. A história continua, Jesus caminha com eles e Jesus, vendo que eles estavam estarrecidos, no versículo 25, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Jesus disse para eles, não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés, passando por todos os profetas, explicou-lhe em todas as escrituras o que se referia a ele. Agora, meus irmãos, nessa história, esses 2 discípulos que tiveram um contato incipiente com a pregação sobre quem é Jesus, eles agora têm contato com o próprio Jesus. Eles não percebem que estão diante de Jesus, é verdade, mas Jesus começa a fazer uma longa teologia bíblica. Ele abre a Bíblia e vai explicando ponto a ponto. Olha, esse texto aqui fala sobre o Cristo, esse texto aqui é uma profecia cristológica, esse texto aqui é para explicações sobre o que deveria acontecer com Cristo quando ele viesse. E ele vai repetindo, e ele vai caminhando ao lado desses discípulos, e Jesus vai explicando a Escritura para os 2 discípulos. E Jesus é um grande pregador, todos nós imaginamos, né? Ele é o principal, eu imagino. Quando nós pensamos em alguém que realmente é grande, a gente pode pensar em vários nomes da história da igreja, mas a gente tem que admitir que ninguém deve ser maior do que o próprio Jesus. Ninguém deve ser maior que Jesus. E Jesus teve tempo, Jesus caminhou com eles, Jesus explicou para eles toda a Escritura. Mas mesmo assim, eles chegam no povoado e aparentemente os discípulos ainda não entenderam. Esses 2 discípulos não chegaram à compreensão completa do que deveria acontecer com Jesus. Eles tiveram um contato incipiente com uma pregação pascal, eles tiveram Jesus como mestre caminhando ao lado deles, explicando toda a narrativa bíblica, e como essa narrativa bíblica dava conta sobre quem Jesus era, e mesmo assim, no final,
ainda estava faltando alguma coisa. Ainda estava faltando alguma coisa. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles, depois se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu à vista deles. E diziam um ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde se encontraram com os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir do pão. Meus irmãos, nessa história nós vemos Jesus percorrendo Moisés, os profetas, e explicando a Bíblia. Essa deve ter sido uma jornada incrível, ter o próprio Jesus como mestre. Imagine só, nós temos grandes teólogos bíblicos, nós temos pessoas que nós compramos livros, a gente gasta muito dinheiro, tem livro de teologia que custa quase R$500, e a gente paga. Eu pelo menos pago às vezes, a minha esposa fica louca, mas a gente gasta tudo isso, e Jesus vai explicando tudo isso, mas mesmo assim, os olhos dos discípulos se abriram, não por meio da explicação da narrativa, por meio da instrução. Esse texto está aqui e demonstra para a gente que no momento em que o pão foi partido, meus irmãos, e o pão foi partido, eu quero que você preste atenção, isso é algo que poucas pessoas percebem. Isso é presente em Marcos, está aqui em Lucas, e a partir em diante de Atos, a partir daqui até o final, Jesus vai fazer esse partir do pão em 4 atos. Só no Evangelho de João são 3 atos, 4 atos. Ele pega o pão, parte, o abençoa e o distribui. Esses 4 atos fazem referência à forma como a igreja primitiva celebrava a Eucaristia, a ceia do Senhor. Então, de alguma forma, o que Jesus está fazendo ali era partir o pão eucarístico. Jesus estava partindo o pão eucarístico, o pão da Santa Ceia, ao qual nós participamos. A explicação para esses discípulos, ela foi muito boa, ao ponto deles poderem falar: nosso coração ardeu, o nosso coração ardia, pegava fogo. Isso é muito bom. Mas mesmo o coração ardendo, faltou uma coisa: faltou participar do ritual eucarístico. E Jesus partiu o pão, abençoou, levantou o pão, partiu, o abençoou e entregou a eles. E isso aqui é uma referência à Eucaristia, a forma como a igreja celebrava. Jesus ofereceu a eles aquilo que ele mesmo ensinou há poucos capítulos atrás, que a igreja deveria fazer em memória de Cristo, sempre que eles se reunissem em memória dele. Jesus fez aquilo e nesse momento os olhos deles são abertos. Por isso, no final, quando eles encontram os 11 discípulos, eles falam: nós reconhecemos ele, e não porque o nosso coração pegou fogo, porque o nosso coração ardeu. Nós reconhecemos ele no momento em que ele partiu o pão conosco, no versículo 35. O ritual eucarístico comunicou fé, comunicou algo para eles. Meus irmãos, era o próprio Jesus que estava ali o tempo inteiro oferecendo pão para eles comerem, mas eles não perceberam. E a explicação da Escritura possuía um papel essencial, mas mesmo assim a explicação precisava de algo a mais. A explicação deveria vir acompanhada do ritual. A explicação deveria vir acompanhada da participação na Eucaristia. E foi no momento em que eles uniram a explicação da palavra com a participação da Eucaristia que os olhos deles se abriram. E eles tiveram uma experiência completa de coração ardendo e de olhos abertos perante a mesa do Senhor. O sentido
estava presente na explicação, e o ritual tornou realidade para os corpos dele, ao momento que eles puderam comer, provar o pão. No momento em que comeu o pão, aquilo se tornou real, porque o pão é algo que a gente toca, é algo que a gente sente, assim como Jesus se encarnou, e a gente tocou nele. Bom, os antepassados. Meus irmãos, essa é uma percepção que a igreja antiga sempre teve dentro de si. A igreja antiga levou consigo essa noção de que a liturgia, o culto, a adoração cristã deve ser acompanhada por dois momentos: a liturgia da palavra e a liturgia do sacramento, a liturgia da Eucaristia. E ambos os momentos devem andar de mãos dadas. Esses momentos fazem parte do culto cristão, e nós devemos explicar a palavra, mas nós devemos participar da mesa. Esses dois momentos devem caminhar de mãos dadas, e a explicação deve acompanhar o sacramento, a Eucaristia, e o sacramento deve acompanhar a explicação e vice-versa. Essas coisas têm que andar juntas. O ritual tem que andar de mãos dadas com o sentido, a informação, a palavra. Não pode ser algo divorciado. E quando nós pensamos na formação cristã e nos rituais que nós recebemos como igreja, você deve estar se lembrando no mínimo de dois. Vamos lá, gente: batismo e Santa Ceia, Eucaristia. O primeiro é tido pela igreja como o rito de entrada na igreja. Você entra na igreja depois que você é batizado, você se torna um membro da igreja, conforme alguma igreja vai entender, ou então você é unido ao corpo de Cristo. Não importa a forma, a visão que você tem sobre o batismo, mas o batismo é a forma como você se torna um cristão de fato. E o segundo é aquele que foi também ordenado por Jesus, que é a Eucaristia. É um ritual, e eu vou usar essa palavra e não me entendam mal, mas é o ritual de manutenção. E não entendam manutenção como algo ruim nesse sentido, mas no sentido de manter. É o ritual de manutenção da vida cristã. Olhar para o batismo e olhar para a ceia é olhar para aquilo que deve dar sentido para quem nós somos. E nós devemos olhar para esses dois ordenanças ou sacramentos de forma como algo que nos dá sentido, que informa quem nós somos, que ensina como nós devemos ser cristãos. E eu sei que existem diversas tradições que ensinam de formas diferentes o sentido de cada uma dessas coisas, mas no final o importante é que esses dois rituais, eles devem ser aquilo que comunica, além das palavras, além do significado, aquilo que significa ser cristão. Muito além das palavras, o participar da Santa Ceia, do batismo, comunica quem eu e quem você é. E muitas vezes a gente negligencia, a gente não pensa, a gente não medita. E pensando um pouco na pedagogia hebraica, que nós vimos lá em Êxodo capítulo 12, essa noção de que devemos participar do culto, do ritual, do sacramento, da ordenança, seja lá qual palavra você entenda sobre isso, você tem que unir essas duas coisas. Porque senão a gente não tem significado, senão isso tudo não vai fazer sentido. A grande questão aqui então é a questão da compreensão. Nós devemos participar desses momentos, mas nós devemos também entender o significado deles. Esses momentos foram feitos para definir a minha identidade, para definir aquilo que eu sou, aquilo que a igreja é, aquilo que nós somos como corpo de Cristo reunido. Mas às vezes a gente precisa trazer uma ideia, às vezes a gente não sabe de fato o que é isso. E como nós vimos, o ritual, a experiência prática, ela pode ser um tanto quanto poderosa de fato, mas ela precisa ter um significado, como nós observamos em Êxodo 12. Você precisa explicar para o seu filho: meu filho, isso aqui é porque nós somos israelitas e fomos libertos por Deus. No passado, os nossos antepassados foram libertos do jugo
do faraó. Meu filho, nós participamos disso porque nós somos cristãos, porque Jesus instituiu isso, porque isso aqui representa o corpo de Cristo partido por nós. E como nós devemos compreender, e a compreensão de que nós somos, ela deve ir muito além da simples informação categória, pressuposicional, palavras jogadas ao vento numa pregação ou numa aula de EBD. Nós devemos participar. E para participar, meus irmãos, um parênteses, nós devemos estar na igreja. A identidade do cristão é formada quando nós estamos juntos, não quando nós assistimos o culto online. O culto online é muito bom e a gente tem que, quando não dá, assistir. Quando a gente está em casa, a gente pega e maratona aquela série de pregações da igreja. Inclusive a gente tem várias séries de pregações no canal da nossa igreja, os irmãos da igreja acompanham. Eu sei que a igreja de vocês deve ter também, eu sei aqui que a igreja tem também, que eu acompanho. Assistam, é muito bom, mas a vida cristã é formada no encarnacional, no chão de fábrica, no contato, no sentindo o fedor da pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que a gente às vezes fala assim, vai abraçar, sabe? Nem passou desodorante, mas você é formado cristão abraçando a pessoa que não passou desodorante. É desse jeito que a gente é formado, no contato, participando do rito e do rito completo, e participando desses sacramentos, dessas ordenanças, mas não somente disso, participando do culto como um todo. A liturgia como um todo, ela passa informações sobre quem nós somos. Não somente essas ordenanças, esses sacramentos, mas tudo o que a gente faz informa sobre quem nós somos, quem nós devemos ser, sobre quem Deus é, sobre quem é Cristo para nós, sobre o que é a igreja. E pensando nessas ideias que eu estou jogando ao vento aqui, eu quero trazer uma palavra que é um tanto quanto estranha, uma palavra um tanto quanto antiga, e essa palavra é a palavra mistagogia. Mistagogia, uma palavra que eu tive contato há pouco tempo. Mistagogia é o nome que a igreja antiga, desde o século IV, dá para a explicação dos sacramentos e do mistério da fé. Explicação foi a palavra que eu trouxe aqui, explicação do sacramento e do mistério da fé, mas explicação não é um termo adequado. Explicação, a palavra melhor utilizada seria iniciação. Mistagogia é a ferramenta que a igreja antiga tinha em suas mãos para formar novos cristãos, para que a igreja, principalmente as pessoas que vieram a se tornar cristãos depois que os pagãos começaram a se tornar cristãos depois de Constantino, e o povo tinha que se tornar cristão de forma obrigada, né? Eles tinham que entender o que eles faziam como comunidade cristã, e a ferramenta mistagogia era aquilo que era utilizado para explicar para eles o como ser cristão. E nós encontramos alguns pais da igreja, como Ambrósio de Milão, como Teodoro de Mopsuete, Cirilo de Alexandria, João Crisóstomo, e eles possuem sermões ou catequeses mistagógicas, em que eles têm a intenção de fazer com que as pessoas elas possam compreender aquilo que elas passaram a vivenciar no momento em que elas se tornaram cristãos. Elas devem aprender, elas devem compreender, entender, ter isso dentro de si. Meus irmãos, aquilo que a EBD ou a catequese é para o ensinamento doutrinário, aquilo que a Lectio Divina, que foi trazida pelo irmão André, é para a nossa vida devocional. A mistagogia está para a nossa compreensão do que é a liturgia, do que é o culto, do que é a adoração e de qual é a forma como nós adoramos quando nos reunimos. Meus irmãos, a intenção primária desses pais da igreja era de fazer com que as pessoas que estavam se recém-convertendo à vida cristã, eles tivessem um conhecimento mais profundo sobre o que é ser cristão, para que eles pudessem aprender a vivenciar e a viver como igreja. Resumindo, mistagogia é uma introdução ao mistério da fé. Introdução ao mistério da fé.
Mas essa introdução, ela, repetindo, ela não tinha intenção de ser apenas em forma de ensino, ela era introdução porque você aprende, não somente falando e explicando, mas vivendo, experimentando, praticando, vivenciando, participando. Você participa e depois você explica aquilo que você acabou de fazer como cristão. É uma explicação que vai muito além do dogmático, é uma instrução formativa, é uma verdadeira imersão do que é ser um cristão e de como um cristão deve adorar. E o convite que a mistagogia faz para os novos cristãos é: você acabou de se tornar um cristão pelo batismo, agora vem aprender a ser um cristão no seu dia a dia. Vem aprender a ser um cristão como os cristãos aprendem na igreja, adorando juntos em comunidade. É no culto cristão que nós somos formados. Dessa forma, meus irmãos, existe uma explicação, um sentido para cada momento que nós temos no culto. E na minha igreja tem, e eu sei que na sua igreja tem também. Você que vem de outra igreja. Pare e pense. A forma como você planeja o seu culto, a forma como o culto na sua igreja funciona. Pense. Existe um motivo para cada momento estar ali. Existem cultos que são mais especiais que os outros. Existe um momento do louvor, e aí você pensa no porquê que o louvor tem ênfase X ou tem ênfase Y. O que isso significa? O que isso comunica sobre a vida cristã? A mistagogia, ela é essa ferramenta que surgiu no passado para introduzir as pessoas na fé e trazer a elas uma compreensão de como nós somos cristãos e por que nós adoramos desse jeito, e explicando cada elemento da fé e trazendo explicações, mas essa ferramenta, ela não está presa a igrejas que são, entre aspas, litúrgicas, como a igreja anglicana, embora ela seja muito importante para nós. Ela pode ser uma ferramenta utilizada por uma Assembleia de Deus. Pode ser uma ferramenta utilizada por uma batista, por uma igreja metodista e por tantas outras igrejas que existem por aí. O me imergir no como nós fazemos, no como nós vivemos e no porquê que nós fazemos. Mas pensar nessa ferramenta, pensar nessa questão de introduzir as pessoas sobre como nós vivemos o nosso culto, sabendo que o culto é aquilo que forma, que o culto é aquilo que informa quem nós somos, às vezes colocam certos papéis sobre os líderes. O líder, primeiramente, ele tem que ter noção daquilo que ele faz. E aí eu pergunto, principalmente para os que têm um papel de liderança, vocês que sobem no púlpito, você sabe aquilo que você está fazendo? Você entende? Você tem compreensão? Por que as coisas são desse jeito? Qual o significado? O que isso está transmitindo para a pessoa que está ali embaixo? Qual o mistério profundo sobre a fé cristã que a pessoa está tendo conhecimento do porquê nós fazemos o culto assim? Qual o significado de ter essa situação X ou essa situação Y na minha igreja? Por que o momento da intercessão na minha igreja funciona desse jeito? Por que as pessoas vão até onde as outras pessoas estão no banco para impor as suas mãos? Por que então todas vêm à frente para receber a oração do pastor? O que isso comunica? Pensar nisso tudo deve levar a nós cristãos a estarmos atentos a uma antiga fórmula que é a lex orandi e lex credendi. A norma do que se crê é a norma da fé. Nós oramos, nós vivemos, nós adoramos baseado naquilo que a gente crê, mesmo que a gente não saiba. A forma como nós cultuamos quando nos reunimos é refletida nas nossas reuniões, muito mais que nossos manuais de teologia sistemática, muito mais que nas nossas confissões de fé. Aquilo que é o nosso culto, aquilo que é a forma como nós celebramos domingo após domingo, é o que vai formar as pessoas. E aí isso coloca um papel sobre o líder de pensar: nós estamos fazendo assim, que mensagem isso está passando? Que mensagem isso passa? Essa é a mensagem que eu gostaria que os irmãos da minha igreja passassem? E isso serve para igrejas pentecostais, para igrejas
mais tradicionais e litúrgicas o possível ou não. O pensar, o meditar, o estar atento a essa realidade, a refletir sobre como nós fazemos o que nós fomos. Isso é o primeiro papel que é colocado sobre os líderes. Pensar sobre por que eu celebro o culto desse jeito, por que essas palavras são colocadas, ou então parar para pensar, por que está faltando alguma coisa no meu culto? Eu conheço igrejas, por exemplo, que o culto delas é baseada no culto que é feito em Isaías capítulo 6, onde os anjos estão ao redor do trono de Deus, adorando santo, santo, santo. Mas muitas vezes, os membros da igreja nem sabem que o culto foi planejado dessa forma. E cada momento da liturgia está ali refletindo Isaías capítulo 6. Isso eu aprendi numa igreja batista, da Convenção Batista Brasileira. Isso coloca sobre os líderes essa intenção, mas isso também faz a gente ter certas noções, porque essa ferramenta, mistagogia, essa palavra estranha, que provavelmente você nem deve lembrar quando sai daqui, mas o importante não é decorar palavras estranhas, é muito mais refletir sobre como nós adoramos. Isso também pode ser utilizado por todas as pessoas que estão sentadas em nossos bancos. E algumas perguntas podem ser feitas de meditação, que vão além da meditação do que nós fazemos sobre a pregação, quando nos reunimos depois. Poxa, muito bom, na igreja foi pregado sobre assunto tal. Nós estamos na série sobre o Evangelho de João, meditando nas sete vezes que Jesus diz eu sou, e hoje nesse domingo nós falamos eu sou a porta, e eu sou a porta de Jesus significa isso, isso e isso. O cristão também pode meditar sobre o significado do momento que foi vivido na sua igreja. Ele pode meditar e fazer a seguinte pergunta: o que você notou no culto de hoje? O que chamou a atenção? Qual momento específico no seu culto chamou a sua atenção hoje? Por que isso chamou a sua atenção? Que mensagem isso passou para você? E isso é um convite para todos vocês que estão aqui hoje. Prestem atenção na forma como vocês adoram. Isso forma vocês. Mas comece a se perguntar, que mensagem isso passou para mim? E muito mais, que mensagem essa liturgia está comunicando sobre quem é Jesus, sobre quem é Deus, sobre o que é ser igreja, sobre o que é ser cristão, sobre o que é a vida cristã vivida de fato? Que mensagem está sendo comunicada?